Vamos orar. Coloca sua mão agora no seu coração. Oh Senhor, a última palavra vem de Ti. Esse louvor, Senhor, abriu os céus para nós. Os Teus ouvidos não estão fechados para que não nos ouça. A Sua mão não está encolhida para que não nos abençoe. Oh Deus, nós agora queremos entregar esse momento da palavra a Ti. Queremos entregar os nossos corações. Coloca a sua mão assim na sua cabeça. Senhor, nós queremos entregar nossa mente, nós queremos entregar nossa alma, nós queremos entregar, Senhor, os nossos pensamentos cativos a Cristo, em nome de Jesus. Coloca sobre nós todo o capacete da salvação, Senhor. Restaura sobre nós, Senhor, tudo que está danificado da nossa armadura. Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, tira toda seta, toda circunstância, toda dúvida, tudo que nos impede de ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. 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 Que nem pode se assentar, querida. Que nem o pastor João falou, a gente podia passar a noite toda aqui adorando, né? Não é tão gostoso que tá, né? Se você não veio por causa da chuva, você perdeu. Amém? Perdeu não, né? Se você está aí pela internet, você está recebendo, amém? Amém. Uma palavra para compartilhar para vocês, mas antes posso contar uma história? Vai ter história assim, né? Ah, meu Deus. Tinham dois empresários, né, num momento de recessão no país. Tinham dois empresários que se encontraram na rua, né? E um chegou para o outro e falou assim: amigo, e aí, como é que tá lá as coisas? Tá difícil, rapaz. É mesmo? É, lá tá difícil. Poxa, até tive que penhorar minha casa. Tá muito difícil, tá muito difícil. E lá na tua empresa, como é que tá? Não sei. Ah, não sabe? É, não sei. Acho que tá tudo bem. Como assim acha que está tudo bem, rapaz? Como assim? Você não sabe o que está acontecendo lá? Você não está passando por crise? Ou está? Como é que você não sabe de nada? Deixa eu te falar, eu estava que nem você, todo preocupado, com problema financeiro, não sabia o que fazer. Aí eu contratei um preocupador profissional. Preocupador profissional? É. Tudo que vem, cobrança, pessoa reclamando de venda, não sei o quê, eu falo, fala com ele. Contratei, ele está contratado para resolver esse problema, agora não é mais comigo. Né? O cara, pô, mas que boa ideia! Essa ideia foi tremenda, preocupador profissional. Poxa, e quanto é que esse cara cobrou para você para fazer esse serviço? Me cobrou R$100 mil. R$100 mil? Tá maluco, rapaz? E como é que você vai pagar isso? Isso não é problema meu, não, isso é problema dele. Isso é problema dele, estou pagando para isso, não quero saber como é que vai pagar, né? É engraçado, porque a palavra de Deus lá em Filipenses 4:6 diz, não andei ansiosos, não é? Então nós temos um preocupador que é o nosso Pai, que se preocupa conosco, né? Parece uma brincadeira isso, né? Mas Ele quer ouvir os seus problemas e quer tirar esse peso das suas costas, amém? E não precisa pagar nada, já foi pago, tudo pago há 2000 anos na cruz. Amém? Queria compartilhar uma palavra com você hoje. Nós estamos na campanha das causas impossíveis, né? E a gente pensa em impossível, o que é impossível, o que é impossível, né? E eu fiquei pensando, quando Jesus falou sobre impossível, né? Eu achei dois versículos que são bem conhecidos. Um está lá em Marcos 9:23, quando um garoto fica endemoniado, e ele começa a quebrar as coisas, uma hora se joga no fogo, outra hora se joga na água, e ninguém consegue resolver, ele briga com todo mundo, e um pai desesperado chega para Jesus e fala assim, será que é possível alguma coisa? Será que é possível você fazer alguma coisa? Aí Jesus fala lá em Marcos 9:23, não precisa abrir a tua Bíblia não, Jesus fala assim, se é possível, tudo é possível aquele que crê. Olha, uma pessoa desesperada, e Jesus fala, tudo é possível que crê. Se tudo é possível que crê,
existe impossível? Não existe impossível, não existe. Outra passagem que eu vi assim rápida foi quando um jovem muito rico aparece para Jesus e fala assim: o que eu faço para herdar o reino de Deus? Jesus fala: ajuda os pobres, faz isso, ama o teu próximo, honra teu pai e tua mãe. E aí o jovem fala: isso tudo eu já faço, Senhor, isso tudo eu faço. E quando eu lembro desse jovem, eu fico pensando, tantas pessoas que acham que fazem muito para Deus, né? Só que as nossas obras são como um trapo de imundícia para Deus. E ele chega e ele fala para Deus: tudo isso eu faço. Aí Jesus olhou para o coração dele e viu que o coração dele estava nas riquezas. Jesus falou: pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Aí aquele jovem saiu, foi embora, e muito triste, né? E Jesus falou aquela frase que tem muita gente que usa, né, para ao contrário, e fala assim: mais fácil é uma agulha entrar, como é que é? O camelo entrar na agulha, né? Não, no buraco da agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Aí a pessoa que não consegue prosperidade, que tem dificuldade com prosperidade, aí ó, tá aí ó, viu? Tá aí, meu problema é esse. Eu não consigo prosperidade porque eu sou do reino de Deus e os ricos não vão entrar. Conheço várias pessoas que pensam assim, né? Mas só que o problema não era o dinheiro dele, o problema é o coração dele. Eu conheço muita gente que não tem dinheiro e tem o coração nas riquezas. Eu conheço muita gente que tem dinheiro, muito dinheiro, e tem o coração para o reino de Deus, para doar. Então não é o que você tem, né? Mas aí Jesus fala a frase que eu quero ressaltar aqui. Ele diz, os discípulos perguntam para ele, né? Então, Senhor, se isso é isso que acontece, a pessoa ele faz tudo. Ele honra os pais, ele ajuda. Então é só ele vender para os pobres aqui. Como é que faz? Então como é que a gente vai conseguir herdar o reino dos céus? Aí ele fala a frase que diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Está lá em Lucas 18, 27. Eu fiquei pensando, a dúvida desse jovem é a dúvida de muitas pessoas, que pensam assim: como que eu vou herdar o reino dos céus? Eu começo a entender a existência de Deus, eu começo a entender que Jesus morreu na cruz por mim, e eu quero fazer alguma coisa, eu me sinto com vontade de fazer alguma coisa. Eu falo: Senhor, então o que eu faço agora que eu conheço, agora que eu entendi, como é que eu faço para herdar o reino dos céus? E Jesus fala: isso é muito difícil. Se você quiser dar um passo para cá, através das suas obras, vai ser muito difícil. Mas para mim não é impossível, para mim é fácil. Eu dei um passo em direção ao homem. Então, nós nunca vamos ser dignos, mas nós somos aceitos. Nós nunca vamos ser perfeitos, mas Deus nos ama mesmo assim. Deus é o nosso Pai. Amém? Então, quando a gente pensa em impossível, eu penso assim: tudo é impossível para nós, mas para Deus tudo é possível. Então, como é que eu faço para não atrapalhar, para Deus fazer o impossível? Eu só não quero atrapalhar. Às vezes a gente atrapalha, porque Deus ele respeita o seu livre-arbítrio. Então, como a gente faz para ser coparticipante dos milagres de Deus? Ele quer que você seja coparticipante dos milagres. E aí, eu fiquei pensando numa pessoa, eu fiquei pensando numa mulher da Bíblia, não sei se vocês já ouviram falar, a Sunamita. A Sunamita, ela era da cidade de Sunem, né? E tinha um profeta muito forte, que era o Elias. Elias morreu e deixou um sucessor que se chamava Eliseu. Eliseu era um profeta que fez o dobro de milagres de Elias, né? Ele foi um grande profeta. Ele tinha alguns problemas lá de temperamento dele, mas ele foi um grande profeta. E ele passava para aquela cidade. Quando ele passava para aquela cidade, aquela mulher, que era uma mulher rica, ela dava comida para ele. E ela falou com o seu marido assim: eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Vamos construir um quartinho aqui em cima da nossa casa? Vamos botar uma cama, vamos botar uma mesa, se eu não me engano, a vela, né? Vamos botar, ela falou algumas coisas, e ela, que isso não importa para a palavra, e ela falou assim: para quando ele vier aqui, ele tem onde dormir.
uma cadeira, né? E aí ela fala assim, para ele ter onde dormir. Aí o marido falou, tá bom. Aí eles fizeram um quarto. Toda vez que Eliseu passava por aquela cidade, ele tinha um lugar para dormir. A Bíblia fala que ela era rica, fala que ela era casada, e Eliseu chega para o Geazi, né, que era o seu servo, chega para o Geazi e fala assim, Geazi, essa mulher, ela abençoa muita gente. Essa mulher, ela ajuda a gente. Quando a gente vem aqui, ela não pede nada em troca. O que a gente pode fazer para abençoar a vida dela? Aí ela chega, né, ele chega para a mulher. Aí a mulher chega e fala assim, olha, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Só que Geazi chega para Eliseu e fala assim, ela é casada com um homem que é velho. E ela é estéril, ela não tem filhos. Aí Eliseu quer abençoar a vida dela. E Eliseu chega para ela e fala assim, daqui a 1 ano eu vou voltar aqui e você vai ter um filho nos braços. Essa mulher fala assim, meu Senhor, não fala isso para mim. Eu considero você como um homem de Deus. Eu não estou lendo na Bíblia, mas estou contando a história para você. Aí, eu considero você um homem de Deus. Não fala isso, eu vou acreditar em você. E ele fala assim, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Passou 1 ano e ela teve um filho. E ela ficou muito feliz. Eu imagino uma pessoa que é avançada em idade, que era o marido. Eu fico imaginando uma mulher que é estéril, receber um filho. É uma benção, é um milagre muito grande, né? Mas eu não consigo ler a Bíblia e achar que a Bíblia é só isso, só essa história. Então eu fico pensando em pessoas que são estéreis em algumas áreas e Deus deu um filho. Eu fico pensando em pessoas que têm problemas de relacionamento e Deus deu um filho. Talvez não seja um filho, talvez seja um marido, talvez seja uma esposa, talvez seja um amigo. Eu fico imaginando as pessoas que são estéreis, por exemplo, na área profissional. E a pessoa teve uma profissão, teve um emprego, teve uma chance. E recebeu de Deus uma bênção. Talvez um negócio, talvez um emprego. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou querendo fazer uma relação, porque não é só a sunamita. A palavra de Deus, ela não é para a sunamita. A palavra de Deus é para mim e para você. Então, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que abrir esse horizonte espiritual. Quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, eles não passaram pelo Mar Vermelho, foi o batismo. Vocês estão entendendo? Quando Jesus foi para o deserto depois do batismo, o povo de Israel foi para o deserto depois do Mar Vermelho. As coisas estão relacionadas, as coisas, isso é o reino espiritual. Deus fala conosco através da palavra dele. E essa mulher recebeu um filho, e eu fico imaginando a alegria. Eu fico imaginando que eles fizeram assim, eu não sei, eu viajo, tá, gente? Isso não está escrito na Bíblia, não. Eles fizeram um banquete, fizeram um churrasco, convidaram todo mundo da cidade, falaram, a gente agora tem um filho. O pessoal vai falar, peraí, teu marido tem, sei lá, 80 anos, como é que você vai ter um filho? Foi Deus que mandou, é um milagre. O profeta veio aqui, eles contaram a história, eles revolucionaram essa cidade, esse menino, ele era conhecido na cidade, todo mundo olhava, tá lá, ó, passando um milagre lá, ó. Eu creio nisso, sabe? Não sei se eu viajo assim, desculpe. E aí, ele chega e ele está lá com o pai dele está no campo, e ele está com o pai dele. E aí eu vou ler lá com você, 2 Reis 4, vou começar no 18, e eu vou ler até o 37, tá, pessoal? Aí do 18 ao 37. Parece muito, mas a história é boa. Aguenta aí, ó, vou ler para você. Pega a tua Bíblia aí, se você tiver com a Bíblia, né? Vamos lá? Ó, então eu te contei a história até aqui. Agora eu vou ler do 18 ao 37, ó. E crescendo o filho, que era um milagre, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse o moço, leva-o até a sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. E morreu. Subiu ela, deitou sobre a cama do homem de Deus, da cama daquele quartinho, né? E fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Grava isso, tudo vai bem. Então, albardou, é isso mesmo, na minha versão é um pouco diferente, a jumenta, e disse ao seu servo, guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser,
Partiu ela, pois, foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. Sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro, diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Ó, de novo, vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-lo. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os seus lombos, toma o meu cajado na tua mão, vai se encontrar com alguém. Se encontrar com alguém, não saúde, se te saudar, não lhe responda, e põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles, pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele nem voz nem sentido. Voltou a encontrar-se com eles e lhe trouxe aviso, dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre ambos, orou ao Senhor. Subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os seus olhos, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir. Se estendeu sobre ele, então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. Chamou-a, e vendo a ele disse: toma o teu filho. Só até aqui. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Amém? Pode aplaudir, que é para o Senhor. Gente, eu não sei para quem é essa palavra, eu não sei se é para você. Mas quando Deus falou comigo nessa palavra, Ele estava me mostrando o seguinte: que tem certas coisas que nós consideramos um milagre de Deus e que talvez esteja morto na tua vida. Eu não sei se é uma empresa, eu não sei se é um ministério, eu não sei se é uma pessoa, de repente um casamento, uma família. Deus nos dá coisas, Deus nos dá pessoas, Deus nos dá sentimentos, Deus nos dá prosperidade, mas às vezes algumas coisas são retiradas de nós. Isso aconteceu com a sunamita. A Bíblia não fala que ela estava em pecado, a Bíblia não fala que ela era uma mulher ruim. Pelo contrário, a Bíblia fala que ela construiu uma casa para abrigar o profeta que ia pregar a palavra. Ela não fez nada de errado. A Bíblia não está falando que ela fez nada de errado, mas as coisas ruins acontecem. Fatalidades acontecem. Agora, você pode fazer 2 coisas. Você pode fazer que nem ela, que se mexeu. Porque o milagre tem a participação de Deus, mas tem a participação da pessoa. A Bíblia fala que ela pegou um menino doente e botou sobre seus joelhos. E ela ficou até meio-dia. Quando o menino morreu, ela levantou e ela foi em direção ao profeta. Sabe o que acontece? Tem pessoas que aceitam a derrota muito fácil. Tem pessoas que não sabem persistir. Tem pessoas que não acreditam que é uma bênção de Deus, talvez. Talvez você pense assim: não, fui eu que forcei a barra por esse casamento. Fui eu que forcei a barra por essa empresa. Isso não veio de Deus, não. Eu não vou desistir. E desiste fácil. E é para essas pessoas que eu vim aqui hoje pregar. E essas pessoas que ligaram a televisão ou o seu Instagram agora. Foi para vocês. Porque eu creio nessas coisas, sabe? Posso parecer maluco, mas eu creio nisso. Então, há pessoas que algumas coisas morreram, mas o nosso Deus é o Deus que ressuscita. Nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é um Deus que pode ressuscitar algo que está morto. A Bíblia diz que ele morreu, e ela foi, e eu achei muito interessante o que essa mulher fez. Porque o primeiro passo que ela fez foi agir. E tem pessoas que ficam paralisadas com o problema. Quando você fica paralisado, você não sabe o que fazer, ou você desiste, sabe? Eu acho que a pior ação que você pode fazer é essa.
E as pessoas perguntaram para ela, olha, eu tenho que pegar um animal para ir lá visitar o profeta. Mas o que houve? O que houve? Está tudo bem. Ela não mentiu que está tudo bem. Foi a fé dela, sabe? Está tudo bem, porque Deus está no controle. Sabe, às vezes quando a gente começa a murmurar, a gente começa a ficar chateado, olha, o que aconteceu? Agora aconteceu isso, olha de novo, olha não sei o quê. Eu acho que Deus não quer isso, eu acho que Deus quer que a gente se movimente, sabe? Eu acho que Deus quer que a gente lute, que a gente brigue, a gente tem que correr atrás das coisas. E ela falou, então tá, aconteceu, ele já morreu. Então vamos lá, como é que a gente vai resolver? Eu gosto muito de uma passagem que Davi, ele orava para que o filho dele não morresse. E o filho dele morreu, ele levantou, tomou um banho e foi cuidar da vida. Eu não sei se vocês estão entendendo, tem pessoas que ficam paralisadas no problema. Ficam murmurando o problema, ficam chamando o problema. Toda vez, eu acho que se ela ficasse assim, olha, eu não pedi filho nenhum, aí o profeta me deu filho, agora o filho morreu, viu o que ele fez? As pessoas ficam chamando o problema, em vez de chamar a solução, em vez de chamar, como que nós vamos fazer? Então eu vou para o profeta, ele vai orar, se ele orar e o filho ressuscitar, amém. E se não ressuscitar, vai acontecer outra coisa, não vamos agir, o que a gente tem que fazer? E as pessoas perguntavam, está tudo bem? Ela, está tudo bem. Vocês não viram falando? Está tudo bem. Eu só quero chegar lá no profeta, está tudo bem. Ela foi lá cobrar o profeta. Eu te pedi filho. Tudo bem. Foi lá cobrar e o profeta fez o trabalho dele, que é orar. Eu fico pensando nesse menino que ele devia ser cuidado. Já viram filho de pai idoso? Tipo o neto, né? Ele estava lá no campo, o pai dele, ele estava lá junto do pai. Ele devia ser o xodózinho dessa família, né? Ele devia ser o xodó dessa família, né? Não é que nem o meu filho, não. Eu tenho um filho de 28 anos, com essa cara aqui, eu tive filho de quase 10 anos, né? Eu tive filho muito novo. Isso é bom, porque hoje a gente é jovem juntos, né? Mas tem um lado ruim também, que eu acho que ele sofreu muito. Eu nunca fui aquele paizão, sabe, de abraçar, de beijar. Sempre cobrei muito dele, né? E você é mais duro. Mas tem pai que é tipo avô, né? Tem pai-vô, né? Aí o pai-vô é aquele que deixa tudo, que faz tudo, que até estraga a criança, né? Eu acho que não pode ser nem 8 nem 80, né? Então, o que acontece? Esse garoto era uma promessa de Deus. Esse garoto ele foi gerado. Eu lembro, uma vez, eu e a Daniela, há algum tempo, né, a gente está na Sara Nossa Terra desde 98, né? Desde 1998. Eu lembro que a gente uma vez foi para uma celebração, que as celebrações eram em Brasília, né? E a gente pegava um avião, ia para Brasília, ficava uma semana lá em Brasília, né? E hoje ainda tem as celebrações, mas agora estão fazendo aqui na igreja. Algumas pessoas vão a São Paulo, né, que é mais perto. Eu lembro que a gente foi para Brasília, eu e a Daniela, e a gente orava no quarto, e Deus deu para a gente uma empresa. E a gente pensou assim, Deus deu o nome da empresa. A gente recebeu a empresa num quarto de hotel em Brasília. Vocês acreditam nisso? A gente foi lá para a celebração, a gente ouviu as palavras, e quando a gente voltou, a gente já voltou para tirar contrato social, para alugar, não sei o quê. A gente tomou a decisão, vamos vender carro, vamos vender imóvel, vamos fazer tudo, vamos abrir. A gente voltou de lá com a empresa já decidida, né? Que a gente sentiu que Deus deu. E foi assim, é um momento de êxtase, você vê que Deus deu algo, né? Maravilhoso. Mas teve um momento que a gente estava cheio de dívida da empresa. E a gente pensou assim, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos vender a empresa? Vamos fechar a empresa? Vamos fazer o quê? Como é que a gente vai fazer? Vamos pegar dinheiro num banco para cobrir o outro banco? Sabe esses negócios malucos que você faz? Você não toma decisão de fechar, você não sabe o que fazer? E a gente estava assim. E muitas vezes eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, foi você que me deu. Entendeu? Eu acho que eu estava que nem essa mulher sunamita, né? Eu estava assim, eu pedi, eu estava tão bom empregado, eu pedi. E a gente paralisa no problema, a gente fica paralisado, preso assim no problema. Eu fico impressionado,
porque eu nunca falei isso que está tudo bem. Eu vivia reclamando. Nessa época, eu e a Daniela éramos discípulos do pastor Erle e pastora Cláudia, né? E todo mundo aqui conhece o pastor Erle e pastora Cláudia? Nós éramos discípulos deles, o discipulado era na casa deles. Eu lembro que lá tinha o Kleber, que era empresário, tinha o Ali, né? Que era, a maioria das pessoas eram empresários e a gente era empresário também, mas a gente só reclamava. Aí um irmãozinho lá, que é o Kleber, da Carminha, chegou para mim e falou assim: Ferrete, posso falar um negócio? Para de reclamar. Só reclamava da minha vida. Ai, meu Deus, esse mercado de carro é muito ruim. Ai, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Ai, meu Deus, só reclamava. Ouvia o discipulado, falava sobre coisas de Deus, chegava no lanche, eu reclamava. Sabe aquele cara espalha-montinho? Já ouviu falar espalha-montinho? As pessoas estão falando ali, aí você chega assim: oi, pessoal, tudo bem? Aí você dá uma reclamadinha, um montinho. Vocês nunca ouviram falar, não, espalha-montinho? Está um montinho ali conversando, todo mundo rindo, brincando, aí chega o cara que é o chato, né? Que só vive reclamando. Aí o montinho faz assim, ó. Um vai para o banheiro, outro vai para a cozinha, o outro vai lá para a varanda, some. Porque o cara é muito chato ficar com pessoas chatas. Eu não fiz que nem a sunamita. Mas quando eu fiz igual a sunamita, Deus restaurou todas as coisas. Quando eu agi igual ela, amém, amém. Pode aplaudir que é para o Senhor. Glória a Deus. Então ela saiu para falar, para estar com quem resolve. Essa é que é a questão. Às vezes a gente tem um problema e a gente abre a boca para falar com quem atrapalha. A gente abre a boca para falar com pessoas que vão atrapalhar, que vão minar a nossa fé, que vão pegar uma palavra que você sai aqui do culto cheio de fé com a palavra, que quando você chega para essa pessoa, não é bem assim, não. Ah, vai ver a vida do cara aí, isso não é para você, não. Isso é para você, sim. É para você, o milagre de Deus é para mim e para você. Amém? Nós temos que fazer isso. Nós temos que ir direto ao encontro do Senhor. Deus não exige que nós façamos o que nós temos condição, mas espera que nós façamos o que está ao nosso alcance. Olha só isso. A gente pensa assim: como é que eu vou salvar meu filho? Eu fiquei imaginando a sunamita pensando assim: o que eu vou fazer para salvar meu filho? Eu vou fazer o que está ao meu alcance. Eu vou pegar, eu vou até o profeta. E vou convencer o profeta a ir lá na minha casa para orar pelo meu filho. Sabe qual é a diferença? A diferença é que o milagre, normalmente, ele não está ligado só a Deus, ele está ligado a você. Tem uma parte do milagre que é o possível. Se você não faz o impossível, Deus não vai fazer o impossível. Amém? Se você não faz o que é possível, você não pode esperar que Deus faça o impossível. As pessoas querem que Deus faça o impossível, mas ela não faz nem o possível. Ela quer um emprego, mas ela não sai para distribuir currículo. Ela quer montar uma empresa. Uma vez uma pessoa falou para mim: sabe, eu estou pensando em abrir uma empresa de não sei o quê. Aí eu falei assim: pô, legal, tu já leu sobre isso? Não, uma coisa assim que deu na minha cabeça. Cara, você quer abrir uma empresa de não sei o quê? Você tem que ser um especialista em não sei o que antes dessa empresa nascer. Você tem que ler tudo, ver vídeo no YouTube, cola com alguém. Uma vez eu falei para uma pessoa assim: posso dar uma dica que eu não fiz isso, mas eu me arrependo amargamente? Se emprega numa empresa disso. Fica lá 1 ano. O cara não precisa saber não o que tu vai abrir depois. Se emprega, vê como é que é, vê lá por dentro, de repente você até desanima ou anima, né? Então, você tem que ser um especialista naquilo. Aí o milagre vai vir, sabe? Então, essa mulher, a sunamita, eu fiquei pensando assim: se meu único filho, que é um milagre, morre, eu ia falar que está tudo bem? Não ia. Mas ela falou. Essa mulher, sou fã dela. Lá em Lucas 8:50, abre aí para mim. Tem uma história aqui de Jairo. Eu botei aqui assim, ó, na minha cola aqui, ó. Deus é especialista em impossível, quando você é especialista no possível. Deus é um especialista no impossível, quando você é um especialista no possível. Você não quer ser especialista no possível? Deus não vai ser especialista no impossível para você.
Lá, eu vou falar aqui um pouquinho de Jairo. Jesus estava passando e Jairo falou, vem orar pela minha filha que ela está doente. Ele pegou Jesus, né? E estão caminhando em direção, aí teve aquela mulher do fluxo de sangue que tocou no manto de Jesus, e depois ele continuou, depois que ela foi curada, ele continuou, chegou lá. Quando ele chegou lá, parece que aquele tempinho, eu leio isso e parece isso, sabe? Que aquele tempinho que ele perdeu com a mulher do fluxo de sangue, foi que a filha morreu. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, esse Jairo diz que ele era um dos principais da sinagoga. Era uma pessoa de posição. Ele devia ter uma situação financeira boa, ele devia ser uma pessoa de posição, ele devia vestir boas roupas, porque eles eram, os fariseus vestiam boas roupas, né? E ele devia ser uma pessoa de influência. E ele chamou Jesus para orar pela filha dele. Só que eles estão caminhando e ele decide curar uma mulher que está com fluxo de sangue. Tudo bem, vamos esperar Jesus, né? Jesus vai chegar lá. Tudo bem, eu estou esperando aqui, imagina que eu sou Jairo, eu estou, tá bom, Jesus, vai lá, tudo bem, fala com a mulher aí, não sei o que, a multidão apertando, e chega lá. Quando chegam lá, o que acontece? Jairo, sua filha morreu. Gente, você não vê esse homem falar nada. O que eu falaria se fosse eu? Jesus, eu te chamei para orar pela minha filha, tu foi parar por causa da mulher do sangue? Tu tá maluco, eu fui te buscar. Não é? Quem ia falar assim, Jesus, se tu tivesse vindo, orado com a minha filha, ela estava morta, minha filha está morta por tua causa. Aí Jesus ia falar assim, mas peraí, ela já não estava doente, ela já ia morrer. Como é que é por minha causa? É por sua causa, porque você tinha que ter chegado antes. Você não tinha que ter parado para dar atenção para a mulher está há 12 anos. Com sangue ia ficar mais um dia. Mas não. O que aconteceu? Aquele cara teve fé. Sabe por que eu sei que ele teve fé? Porque Jesus falou assim, eles começaram a falar e rir, né? Eu não sei se você lembra na Bíblia. Vamos ler aqui, ó. Lucas 8:50. Eu vou ler até 55, ó. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão Pedro e Tiago, e a João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. Riam-se dele, olha só, riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pondo todos para fora, pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. É o Lucas 8:50 mesmo? Ele, pondo todos para fora, pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. Seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Gente, olha o que Jesus faz. O cara chega, demorou lá, conversando com a mulher do fluxo, chegou lá, sua filha morreu. Aí o Jairo fala, e agora, Jesus? Minha filha morreu. E agora? O pessoal, não incomoda mais o mestre, ela já está morta. Não, vamos orar. Jesus fala assim, vamos orar. Vamos orar, porque ela só dorme. Quá, 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 quá. O pessoal começou a rir, a Bíblia está falando isso. Ela já está morta, o negócio já acabou, já deu os 45 do segundo tempo, o jogo acabou, não tem mais chance. Sabe aquelas coisas que não tem mais? Eu vou te falar uma coisa, Deus adora esse momento. Deus ama esse momento, quando você fala assim, ó, Senhor, acabou, chegou o fim, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Agora é só você, agora é só a tua mão, Senhor. Porque agora eu não consigo fazer mais nada. Aí Deus, opa, estava demorando, agora eu posso agir. Ah, então tá bom, agora tu está falando que eu existo, né? Agora tu está falando que eu posso fazer um milagre, né? Então tá bom. Mas você tem que fazer tudo. Ele foi lá atrás de Jesus para levar para a filha. E ele chegou e falou assim, tá bom, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, é Jesus, hein, gente? Filho de Deus, não sou eu nem você, não. É Jesus. Falou assim, vamos tirar esse pessoal que é do contra aqui? Porque senão o milagre não vai sair. Eu fico pensando, Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado aqui na terra. Tem que tirar, esses caras têm poder. Eu fico imaginando isso. Esses caras, a negatividade deles, não crer no milagre, a falta de fé dessas pessoas é tão forte, que para mim fazer essa menina ressuscitar, tira eles do quarto.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só que você não tira algumas pessoas, eu não estou falando de você cortar amizade, não estou falando de você sair da tua família, não. Você tem que tirar algumas pessoas daqui de dentro, o que elas falam. Você tem que proteger o teu coração, você tem que botar uma armadura no teu coração. E essas pessoas falarem, olha, não vai dar certo não, olha, não vai acontecer não, olha, você não vai conseguir não. Aí sabe o que você faz? Você faz assim, ó, com o peito, ó. A couraça da justiça, que não entra nada no meu coração, porque eu creio em Deus, eu creio em Deus, e Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Então Jesus falou assim, sai todo mundo, só fica o pai e a mãe, né? Vamos orar. E essa menina ressuscitou. Por quê? Porque o possível o pai fez. O possível a mãe fez. Ela estava num quarto, ela estava esperando, ela estava sendo cuidada. E aí Deus age com o impossível. Você precisa fazer o possível. Às vezes o possível talvez seja você pegar sua esposa, seu marido e ir para um psicólogo. Talvez o impossível seja você pensar, esse trabalho aqui não faz bem para mim. Eu vou começar a olhar para outras coisas. Começar a ler, começar a estudar, começar a ver vídeos no YouTube. Talvez o impossível para você seja você pensar assim, eu vou cuidar da minha saúde. Eu vou me cuidar, não se entregar. Sabe o que eu fico pensando? Deus ama lutador, gente. Você pode ver Davi, não era? Josué. Deus gosta de lutador. E quando o cara dá uma fraquejada na frente de Deus, tipo Moisés, ai Senhor, não sei se eu vou não sei o que. Se conserta, homem, tu vai ser você mesmo. Quando o cara dá uma fraquejada, Deus gosta de gente cabra macho. E mulher cabra mulher. Deus gosta de gente assim que vai atrás. Ele podia ter falado assim, eu não vou lá mais não, porque agora minha filha já morreu, não precisa orar não, ela já morreu, tá? Obrigado por ter vindo, tá bom? Você deu alguma coisa, Jesus? Não, ele ficou quieto, ele teve fé, senão ele não estava dentro do quarto. Você é a primeira pessoa que tem que ter fé por você. Eu fico muito assim preocupado, porque irmão na igreja, discipulador, líder na igreja é muito legal, mas quem tem que primeiro ter fé por você é você mesmo. Não adianta o teu líder, não adianta a pessoa que te discipula, o líder de célula, falar assim, cara, creia, cara, eu acho que a pessoa que é líder, uma hora ele vai encher o saco. Eu não tenho que crer por você, você tem que crer por você. Tem que te dar um choque, tem que ligar você na tomada. Amém? Um milagre vai acontecer, porque Deus vai fazer o impossível, quando você fizer o possível. Amém? E outra passagem que eu queria falar está lá em Lucas 5, né? Quando... Eu amo essa palavra, né? Vocês vão falar, meu Deus, vai falar de novo, porque eu gosto muito. Que Pedro estava lá lavando as redes, Jesus chega para ele e fala assim, volta, joga a rede de novo. E Pedro fala assim, por causa da tua palavra. Queria chamar o pessoal do louvor para estar aqui comigo. Senhor, eu passei a noite toda e eu não pesquei nada, mas por causa da tua palavra. Então, não sei se você entende essa palavra assim, do jeito que eu entendi. Essa palavra é muito forte na minha vida, porque eu fico pensando assim, faz isso. E eu fico assim, ai Senhor, de novo. Ai Senhor, eu vou ligar de novo para essa pessoa. Ai Senhor, eu vou lá de novo. Eu vou tentar de novo. Eu estou abrindo meu coração aqui com vocês. Muitas vezes eu penso assim, não quero não. Tá bom assim. Lá no meu trabalho, coisas da minha empresa, eu fico pensando, não, de novo não. E aí eu fico com a voz, com o ouvido assim, quieto, em oração. E Deus fala, joga a rede. Gente, quando joga a pesca é maravilhosa. Porque eu faço o possível e o impossível eu deixo para Ele. Eu faço o possível. Senhor, eu já fiz todo o meu possível. Eu já fiz tudo, eu fiquei a noite toda tentando pescar. Mas segundo a tua palavra, eu vou jogar a rede.
segundo a tua palavra, eu vou jogar. A pesca ela só é maravilhosa quando é segundo a palavra dele. O problema é que a gente quer fazer tudo do nosso braço e não contar que Deus quer ser participante do nosso milagre. E o outro problema é a gente que não quer fazer nada com o braço dele e quer que Deus faça todo o milagre. A fórmula do sucesso é você agir junto com Deus. Se a gente aprender isso, olha, eu falo a gente, porque quando eu estou aqui em cima pregando, parece que, ele faz isso, ele faz. Eu estou pregando primeiro para mim, querido. Quando eu entender que Deus quer fazer os milagres, Ele quer que eu seja coadjuvante do milagre. Ele quer que nós sejamos parceiros naquele milagre. Ele quer ver que eu fiz, a minha mão chegou até a beirada do impossível. E aí a minha mão ia descer. Só que eu estendi a mão e eu mantive a mão. E Ele vai e fala, entra no impossível. Quando você entra, as coisas acontecem. Olha, não tem problema de casamento, não tem problema financeiro, não tem problema de saúde, porque quando Deus entra no impossível, Ele surpreende todas as coisas, Ele transforma todas as pessoas, Ele transforma todas as coisas, e aquela circunstância que parece que já estava morta, que nem o filho da sunamita, revive de novo. Amém? Eu não vou ter tempo aqui para falar, mas depois lê essa palavra, pega de novo para ler de 2 Reis. Porque o profeta, ele ficou deitado sobre o menino. E isso tem a ver com compaixão pelas pessoas. Isso tem a ver com você se colocar no lugar do outro. E Deus precisa de pessoas que fazem isso. A Bíblia fala que ele espirrou 7 vezes para poder ressuscitar, né? E tem coisas que tem um processo, né? Ele espirrou a primeira, espirrou a segunda, espirrou a terceira. Aí a Bíblia fala que depois que ele espirrou 7 vezes, o corpo dele aqueceu e ele ressuscitou. Muitas vezes a gente fala assim, Senhor, eu pego essa palavra. Chega amanhã, não vai acontecer nada, você vai pensar assim, não, já está na hora de desistir, era para acontecer quarta, porque o culto foi terça. Talvez está no primeiro espirro. Espere o processo. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Se você esquecer tudo que eu falei e você lembrar só de uma coisa, que você tem que ser um especialista no possível, para Deus ser o especialista do impossível na sua vida. Se você só lembrar disso, você vai amanhã usar essa frase. Senhor, eu quero ser o especialista no possível, para que tu seja o especialista no impossível nessa circunstância. E você vai ver a mão de Deus operando. Amém? Vamos cantar esse louvor. Queria que você falasse para Deus o que é impossível para você hoje. Durante esse louvor, Deus vai te trazer a memória. Aleluia. Aleluia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Impossível não desistiu de mim.
ajuda aqui, pastores. Me ajudem aqui, por favor. Nós vamos fazer uma ministração agora. Nós vamos estender esses talites. Se você já tem vindo nesse culto de terça, nessa campanha, você viu o que nós estamos fazendo. E às vezes a sua ação de fé é você sair do seu lugar, você andar até aqui. A sua ação, Jesus perguntava assim: o que queres que eu te faça? A ação de fé da pessoa era declarar. E a ação de fé que você pode fazer hoje para que o impossível aconteça nessa circunstância é você vir até aqui, você passar embaixo desse talite. Pastor, tem algum poder nesse talite? Não. Pastor, esse talite é especial? Não. Mas você, quando você caminhar para cá, se você tiver com o teu coração cheio de fé, igual aquela sunamita levava o seu filho no seu coração para falar com o profeta, igual aquele Jairo pegou Jesus e levou para que Jesus fosse lá orar com a sua filha. Se você tiver esse mesmo espírito, esse mesmo desejo no teu coração, querido, não tem como um milagre não acontecer. Então, enquanto nós cantamos mais um refrão desse louvor, venha, passa aqui por baixo desse talite. Você que está aqui no culto, você que está em casa, fique em oração. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, Sei que não estou só. eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha, meu favor. Venha em meu favor e compra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Oh Deus, Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que transforma o impossível em possível. Tu és o Deus que transforma o impossível em milagre. Oh Deus, nós queremos entregar as nossas famílias a Ti. Nós queremos entregar os nossos filhos nas Tuas mãos. Nós queremos declarar que eles vão ser servos Teus. Oh Deus, mesmo que isso pareça impossível, nós declaramos a Tua palavra que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh Deus, nós declaramos sobre nós que não há enfermidade sobre nós. Independente do diagnóstico, independente do que falam, Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Oh Deus, tudo que nós plantamos nós colhemos.
Senhor Deus, nós declaramos, Senhor, prosperidade sobre o teu povo. Declaramos que nós somos um povo próspero. Nós declaramos que nós somos abençoadores. Nós não tomaremos emprestado, mas nós vamos emprestar a muitos. Tu és o nosso Pai, Tu és o dono de todo o ouro, toda a prata. Declaramos, Senhor, que os nossos casamentos serão exemplos. Declaramos, Senhor, que a nossa família é um exemplo de uma família de Deus. Senhor, livra-nos, Senhor, dos nossos pecados, livra-nos dos nossos pensamentos maus, livra-nos de nós mesmos e nos faz cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus. Senhor, eu Te agradeço por sermos co-participantes do milagre, dos nossos milagres e dos milagres de tantas pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana, porque você tem semeado, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser sua colheita? Uma colheita em todas as áreas, colheita de amizade, colheita de saúde espiritual, saúde emocional, física. Você vai ter oportunidade essa semana de ser co-participante do milagre na vida de alguém. Que Deus te unja, que Deus te capacite, que Deus te dê as palavras certas e que essa semana você experimente a paz de Deus. A paz com Deus e a paz com todos os homens. Que Deus te livre de toda contenda, toda briga, todo problema de Covid, problema de assalto, problema de bala perdida. Essa semana você vai ser protegido, você é imerso agora no sangue de Jesus. E o inimigo não pode te ver, não pode te tocar, ele não pode sentir o teu cheiro, porque você está mergulhado no sangue de Jesus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vai em paz, em nome de Jesus. Amém. Deus do impossível Desistiu de